Fala pessoal, beleza? Roberto, tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho de APU hoje. Vamos falar um pouquinho das APUs, os processadores gráficos integrados no seu CPU. O que é isso? Vamos lá. Pessoal, seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, canal HelloTech Informática. Você que já é nosso companheiro aqui de longo tempo, de longa estrada, seja bem-vindo também. Gente, o que é uma APU? Para que ela serve? Qual é a utilidade de uma APU? Serve para jogos? Não serve? Vale a pena? Então vamos detalhar isso aí um pouquinho mais. Nós temos dois tipos de processador. Nós temos os vídeos integrados na Intel e nós temos os vídeos integrados na AMD. Qual a diferença de um e de outro? A AMD sempre privilegiou muito esse vídeo integrado, sempre se valorizou muito desse processamento integrado que eles têm. Desde a primeira geração de APUs, os A4, os A6, os A8, os A10, alguns Atomos de primeira geração. Agora nós temos os Atomos de segunda geração que vieram substituir os antigos A10, A8. São os novos Atom com uma nova litografia, uma nova GPU integrada, que são GPUs de custo-benefício. Todo mundo acha que as novas APUs da AMD só são os Ryzen 2200 e 2400. Não, nós temos também alguns Atoms também no socket AM4, que são processadores bem baratos. Ou seja, para quem precisa só de vídeo, ou eu só jogo um LOLzinho, jogo um Dotinha, você pode também a partir dele. Os Ryzen 2200 e 2400 já têm um poder de processamento maior, mais forte que os Atoms agora da nova geração. Os dois são socket AM4, rodam na A320, B350, X370, rodam normalmente. O que vai valer é o poder de processamento deles e o poder da GPU deles. Vale lembrar que no Ryzen nós temos uma VEGA integrada. Nos Atom não. É uma GPU mais simples um pouco. E nós temos do outro lado da força, nós temos a Intel. Por que um processador gráfico da Intel nunca foi tão poderoso, entre aspas, que um processador gráfico da AMD, processador gráfico integrado AMD? Porque o foco da Intel nunca foi fazer um processador gráfico integrado poderoso. A ideia da Intel foi sempre privilegiar a CPU, ou seja, o processamento bruto. Essa sempre foi a ideia da Intel, tanto que no single thread a Intel sempre foi superior à AMD. Sempre foi. Resultado de jogos ou programas que usam single threads, no máximo 2 núcleos, 3 núcleos. A Intel sempre foi muito mais forte, sempre foi muito mais poderosa. Isso é incontestável, isso dos FX, as APUs, até mesmo nos Ryzen de primeira e de segunda geração, a Intel sempre teve essa vantagem. Agora, quando a gente fala de APUs de vídeo integrados, aí a coisa muda de figura, a coisa inverte para o lado da AMD. A AMD sempre, desde a época dos A6, A8, A10, que vinham com um processador R7 integrado ou um processador HD integrado, a AMD sempre teve essa vantagem. Quem joga joguinhos leves, joga um LoL, joga um Dota ou qualquer outro jogo nessa linha leve, você consegue brincar num APU integrado assim. Consegue tranquilamente. Na Intel você tem problemas. Vai travar, vai bugar, vai ser o caos. Você vai se torturar. Então assim, você jogar num vídeo integrado da Intel, cara, a não ser que seja um jogo muito leve, às vezes você consegue levar um LoL com tudo no mínimo, você consegue levar um CS com tudo no mínimo a 30 FPS. Se você gosta assim, beleza. Mais do que isso, na Intel você não consegue. É o caos. É tortura absoluta. Voltando um pouquinho para a AMD. Nas APUs AMD, nas antigas APUs, não nas atuais, tá? Nos Ryzen atuais, nos Atom atuais, você não consegue. Mas as gerações antigas, no A6, no A8, no A10, no A4 não, mas no A6, no A8 e no A10, você conseguia fazer um processo chamado Dual Graphics. O que era esse Dual Graphics? Você tinha algumas placas de vídeo da AMD específicas, que quando você juntava com o processador específico, você conseguia fazer com que os dois vídeos trabalhassem juntos. Que é o que eu tenho aqui no meu caso. Eu tenho um A10 6800K e uma HD 6570. Então, quando eu habilito esse processo, ele aceita esse Dual Graphics. Ele vai juntar a GPU e vai juntar a placa de vídeo, a GPU integrada e a placa de vídeo. Vai juntar os dois processadores num único processador gráfico, como se fosse um processo de Crossfire,
juntando os dois e fazendo um único vídeo. Vale a pena? Não. Não vale a pena. Porque a grande maioria dos jogos não reconhece. Às vezes você faz esse processo e vê um FPS alto, mas o jogo fica travando. Porque a engine do jogo, o software do jogo não reconhece esse processo. Simplesmente não reconhece. Então não vale a pena. O que eu fiz? Eu desabilitei esse processo, ou seja, o processador integrado do meu A10 está desativado, está usando só a placa de vídeo. Tá indo bem, dá para brincar, dá para fazer alguma coisa ou outra, mas não seria o ideal. Mas tá aí, tá funcionando. Outro detalhe importante, quando você vai montar uma APU, memórias. Vale lembrar que uma placa de vídeo off-board, quando você compra uma placa de vídeo, uma GTX alguma coisa, uma Radeon alguma coisa, ela vem com a sua própria memória. 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, enfim, ela vem com a sua própria memória. Quando você compra um processador, uma APU, que vem com vídeo integrado lá dentro, ele não tem memória própria. Então ele vai roubar a memória do seu sistema para subir a memória de vídeo. Ou seja, vamos supor, você comprou um A10, que nem no meu caso aqui, um A10. Colocou 8 GB de memória no sistema. A partir desse momento você não tem mais 8 GB no sistema. Você vai ter 6 GB disponível. Por quê? Porque o seu processador vai roubar do seu sistema até 2 GB de memória para alocar a memória de vídeo. Porque esse processador ele não tem, lembrando mais uma vez, ele não tem memória ali dentro. Então ele precisa da memória do sistema para poder funcionar. Beleza, até então, tranquilo. Aí você começa a ter alguns probleminhas, porque você não tem mais 8 GB disponível no seu sistema, você passa a ter 6 GB disponível, se você tem apenas 8 no seu sistema. Aí você tem que rodar o Windows, alguns programas de fundo, se você estiver gravando o seu gravador, se você tiver com o Skype aberto o seu Skype, e o jogo, porque o jogo ele vai precisar de memória do seu sistema também. Se o jogo exigir do seu sistema no mínimo 8 GB de RAM, ele não vai abrir, ele vai travar, ele vai bugar. Aí você teria que ter pelo menos 16 GB, 2 pentes de 8 no seu sistema. Já começou a ficar caro. Porque você vai ter os mesmos 2 GB disponível para sua APU, porque a APU ela não aloca mais do que 2 GB, mesmo os Ryzen, eles não alocam acima de 2 GB, vai de 512 MB até 2 GB. Você pode mexer isso na BIOS, né, mas no máximo é 2 GB. E você fica com mais memória disponível no sistema, beleza. Mas já estamos fugindo do custo-benefício, porque uma APU não é um processadorzinho barato. Falando da nova geração, com exceção dos modelos Athlon da nova geração, que são um custo-benefício interessante, o Ryzen já é um pouquinho mais caro. Então você vai pagar, vamos supor, o 2400G, que está na faixa dos R$700. Você vai pagar R$700 num processador, no 2400G, por exemplo. E vai colocar mais 16 GB de RAM. 16 GB de RAM já está na faixa dos R$1.000. Já começou a complicar. Dos R$1.000. Sendo que, mesmo num Ryzen com vídeo integrado, 2200G e 2400G, que eles têm um processador Vega integrado, que é uma GPU de última geração muito boa, mesmo assim jogos mais exigentes, você vai ter dificuldade em rodar. Você vai rodar em qualidade mínima, você vai rodar em HD, não vai rodar em Full HD. Então tudo isso são limitações da APU. Então, dependendo do que você precisa, para que você precisa, a APU pode ser interessante ou não. Isso vai variar bastante. Por exemplo, um Athlon da nova geração, do socket AM4, não do antigo, os novos Athlon da nova geração, está na faixa de 200, 300 reais. O mais caro, se não me engano, está na faixa dos 400 reais. Mas se torna um pouquinho mais interessante. Mas lembrando mais uma vez, vai precisar de memória. E memória está caro. E mais uma vez, uma questão muito interessante na AMD, que eu já comentei em outros vídeos. Processadores da AMD, quanto mais memória você põe e mais rápida a memória, melhor a resposta do sistema como um todo. Vamos supor que você colocou 16 GB de RAM a 3000 MHz. Ela vai ter uma resposta diferente de você colocar 16 GB de RAM a 2133. É diferente, é bem diferente a resposta. Você vai sentir o sistema funcionando mais leve, você vai sentir um frame time melhor.
Tudo isso são detalhes que você tem que levar em conta quando você monta uma APU. O que é diferente no caso da Intel. Por que a Intel nunca focou? O foco da Intel nunca foi fazer uma APU poderosa, nunca foi fazer um vídeo poderoso. A ideia da Intel sempre foi fazer um processador forte que tenha um vídeo integrado para você assistir alguma coisa. Quando você quiser montar uma máquina, um workstation ou uma máquina para jogos, você vai ter que espetar uma placa de vídeo ali, aí automaticamente o vídeo da Intel desabilita. Se é um processo automático, automaticamente o vídeo da Intel desabilita, e você vai ter todo o poder de processamento disponível. Por isso que um processador Intel consegue empurrar melhor uma placa de vídeo do que um processador AMD. No single thread, a Intel sempre foi muito mais forte, a Intel sempre focou essa força. Quando você coloca uma APU, vamos supor que você comprou um Ryzen 2400G, que é o Ryzen com a APU mais forte que tem no mercado. É o único que tem mais forte, não vai ter outro mais forte, pelo menos por enquanto, né? Você fala, amanhã depois você desiste e fala assim, vou colocar uma placa de vídeo aqui tô cansado desse vídeo integrado, tá muito fraquinho, jogando sempre em resolução HD e tal. Aí você compra uma 1060, por exemplo, ou uma 1070. Esse processador não tem poder de fogo suficiente para empurrar uma placa high-end. Ele não tem poder de fogo suficiente para isso, ele não foi feito para isso. Por ele estar dividindo ali a sua litografia, o seu espaço, tudo, com uma APU forte, ele não tem um poder de processamento forte. É diferente de você comprar, por exemplo, só um 2600, um Ryzen 2600 de nova geração, e espetar uma placa de vídeo. O resultado vai ser diferente. Porque o foco daquele processador é processamento bruto. Da APU, não. Então assim, pensa bem antes de comprar uma APU. Eu quero uma APU porque eu vou ficar com essa APU durante um tempo, e a hora que eu me cansar eu vou vender esse kit e vou comprar um kit novo. Aí tá valendo. Para você comprar uma APU hoje e dali um tempo você espetar uma placa de vídeo, eu não acho um bom negócio. Realmente eu acho que você vai gastar 2 vezes para não muita coisa. Aí depende muito do bolso, do gosto da pessoa. Mais uma vez, vale lembrar, a APU precisa de memória. Importante numa APU, Dual Channel. Dual Channel, ou seja, 2 memórias espetadas. Se você pensa em colocar 16 GB numa APU, não coloca um pente só de 16 GB, coloca 2 de 8. Você vai sentir diferença no desempenho. Com um pente só você pode ter gargalo de memória. Isso é um fator muito importante também numa APU. Então pensa bem antes de você colocar uma APU. Pensa bastante se realmente vale a pena, você vai ficar com aquele processador por um tempo. Você tem noção do custo-benefício que aquilo vai te dar. Se realmente aquilo vai suprir a sua necessidade, vai valer a pena para você ou não. Eu hoje, agora, nesse instante, eu montaria uma APU para mim? Não montaria. Alguns anos atrás eu montei esse A10 porque esse A10 ele foi útil para mim durante um tempo. Chegou no limite dele, não tenho mais o que fazer com ele. Já foi um kit muito útil. Hoje, para mim, não é mais útil. Eu não montaria. Você montar, estou falando pessoalmente, entre um Ryzen 2400G e um Ryzen 2600, eu vou ficar com 2600 e vou espetar uma placa de vídeo. Vai sair um pouquinho mais caro? É provável que saia. Mas o resultado final vai ser muito mais interessante. Agora, Robertão, eu tô curto de grana, a coisa tá feia pro meu lado, não dá. Então, aí você vê, realmente, a Intel vai suprir, você não vai se frustrar com o vídeo integrado? Beleza, manda ver. Se você acha que você vai se frustrar, você acha que vai empurrar um jogo pesado, não vai empurrar. Tira essa ilusão da cabeça, não vai empurrar um jogo pesado. Você consegue jogar alguns jogos mais fortes, mais pesados, com tudo, absolutamente tudo no mínimo. Não adianta você tentar arriscar que você não vai conseguir. E memória, mais uma vez, vale lembrar, a APU precisa de memória. Quanto mais memória você colocar, melhor vai ser seu resultado. Quanto menos memória, pior vai ser seu resultado. Essa é a matemática simples de uma APU. Gente, eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisinha, não sei se ficou faltando alguma coisa, se não ficou, deixa comentários aí, deixa dúvidas, engasgou, deixa sugestão aí, tá certo? Pessoal, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente, eu gostaria que, em vez de trazer só teoria pra vocês, tô trazendo testes pra vocês, mostrando pra vocês na prática como funciona uma APU,
o que ela faz, o que ela deixa de fazer, como seria uma APU com uma placa de vídeo. Seria interessante poder trazer todos esses testes. O único teste que eu consigo trazer é na minha própria APU, né? Mas, enfim. Quanto mais o canal crescer, melhor pra gente. Quem sabe o canal crescendo bastante, alguns fabricantes começam a ver e começam a se interessar em mandar coisa pra gente testar, que vai ser bom pra mim e vai ser bom pra vocês. Pessoal, valeu a companhia, acho que eu estendi bastante, falei bastante coisa, deixa comentário, deixa dúvidas, manda sugestões, manda perguntas aí, tá bom? Na medida do possível eu vou respondendo sempre, vou dando sempre atenção pra vocês. E valeu a companhia. Valeu, abração, até o próximo vídeo.